Então tá, gente boa, vamos começar a falar de carboidratos então. Nós já falamos da classificação fundamental dos carboidratos, coisas básicas sobre eles. Hoje vamos botar umas informações aí, coisas gerais e também químicas de verdade a mais. Então, olha só. Vamos dar uma pequena introduzida. Olha só que legal isso aqui. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenado em apenas duas moléculas de carboidratos, amido e celulose. Olha só que ignorância, né? Ambos são polímeros, já estudamos isso, do monômero glicose, diferenciando-se apenas pela forma na qual estão ligados. Então, dependendo do jeito que liga a glicose, a gente pode ter polímeros diferentes. No caso aí, amido e celulose. A glicose oxidada de CO2 e água é a nossa fonte primária de energia. Já falamos disso, né? Nosso tecido nervoso precisa dessa reação. A celulose, o componente principal das paredes celulares, das células vegetais e de algodão e madeira, é um polímero cujos monômeros encontram-se no mesmo plano. Então nós não conseguimos digerir esse troço, né? Alguns outros seres conseguem. Aqui a gente tem um esquemão, né, da célula vegetal, que é autótrofa, e da célula animal, né, que é consumidora. Né? Nós precisamos dos vegetais, aqui, seres produtores, vocês estudam isso aí lá com os biólogos, né, para pegar a energia do sol e colocar na cadeia alimentar, certo? Então a gente pega água, CO2 e luz, por fotossíntese converte isso em glicose e oxigênio, que vai ser usado lá nas células vegetais. Então a cadeia alimentar é toda sustentada por energia solar via esses processos. Não esqueçam isso aqui, tá? Isso aqui apesar de parecer muito em biologia, é importante para todas as áreas, né, de ciência da natureza. Faz o print aí, pô. Bom, então vamos lá. Os monossacarídeos, né? Nós já falamos disso, né, de tipos, aldoses, cetoses, tetroses, pentoses. Então aqui são nomes conjugados. Então, por exemplo, se você pegar uma aldose com 4 carbonos, ela é uma tetrose porque tem 4 carbonos e é aldo porque é aldose, porque tem aldeído. 5 carbono, aldopentose, 6, 7 e assim por diante. Tá? E você vai ter cetose também, né? Cetotetrose, cetopentose. Então são nomes combinados da classificação aldose-cetose com a classificação triose, tetrose, pentose, hexose que nós já falamos. Tá? Muito bem. Os açúcares de 6 carbonos são os mais abundantes na natureza. Eu já comentei isso com vocês também. Mas açúcares de 5 carbonos, a ribose e a desoxirribose, ocorrem no RNA e DNA, respectivamente. Então, também existem esses com 5 carbonos, são bem famosos aqui, né? Bom, olha só que legal. Nós temos aqui uma molécula. Temos a imagem dela no espelho. Significa que os carboidratos sofrem muita isomeria óptica, certo? Então, estereoisomeria. Enantiômeros. Aqui a gente tem o gliceraldeído, né? L e D, né? Então, o levógeno e o destrógeno são enantiômeros, isômeros ópticos, um é a imagem do outro no espelho. Carbonos quirais, carbonos assimétricos. Vamos ficar ligado, hein? Tem isomeria, tem polímero, tudo na mesma coisa. Viu que legal? Olha só. Tá? Essa informação nós já falamos, é importante, tá? Nós podemos ter um polihidroxialdeído ou um polihidroxicetona. Lembram? Né? Esses monossacarídeos são polihidroxi, são poliálcool. Podem ser aldose com aldeído ou cetose com cetona. Já falamos disso. Tá? Tem dois tipos de projeção para representar a molécula. Eu comentei isso muito por cima no outro vídeo. Uma delas é a projeção de Fischer. Não esqueçam, Fischer, pescador, espinha de peixe. E a projeção de Haworth. Esse nome complicado e xarope de pronunciar tem que ser mais difícil. Vamos ver. Aqui nós temos projeções de Fischer. Então, olha aqui, o gliceraldeído, a dihidroxiacetona, é o nome usual, isso aí também, né? A glicose e a frutose. Olha só a diferença, ó. A glicose é uma aldose, tem aldeído. Tá? A frutose tem cetona, então é cetose. Tá? Então, são diferenças interessantes. Mas o mais importante que vocês notem, né? Assim, ó, que existe uma representação que tem a ver com a isomeria ótica. Então, a gente referencia sempre a carbonila, o dupla O do aldeído da cetona para a direita, né? E pela isomeria de cada carbono ali, nós vamos definir para onde fica o hidrogênio e a hidroxila. Então, notem aqui, ó, na glicose, todos os carbonos têm sua hidroxila para a direita, no mesmo sentido do aldeído, né? Porque ela é uma aldose. Mas olha aqui, o carbono número 3... Ó, carbono número 1, número 2, número 3 tem o OH invertido. Tá? Então, porque em termos de isomeria ótica, ele é o inverso dos outros. Ok? Tá? Bom, projeção de Fischer tem essas representações. Nós usamos cunhas. Cunhas são pontas, né?
pontilhadas e triângulos sólidos para representar se está para frente, se está para trás. Aquelas projeções que a gente usa já nas fórmulas químicas, tá? Ligações horizontais, né, traços, são aquelas projetadas para frente do plano de papel e as verticais representam projetadas para trás do plano. Então, olha só. Isso aqui é uma maneira de representar, da projeção de Fischer. Ó. As ligações na horizontal estão projetadas para frente do plano, estão saindo do teu papel, do teu quadro, né? Da tua tela, do teu monitor. E as verticais estão para trás do plano, certo? O carbono mais oxidado é designado carbono 1. Tá? Os demais átomos de carbono estão numerados a partir desse carbono. Então, o mais oxidado é o 1 e os outros vão ser contados a partir dele. Tá? Então, na configuração D, de estrógeno, o grupo hidroxila está à direita do carbono quiral de maior número, ao passo que na configuração L está à esquerda. Tá? Então, eles deixaram de estrógeno direita, levógeno esquerda para facilitar até a representação. Eles não, o Fischer, né? Tá? O número de estereoisômeros possíveis é 2 na N, lembram? Que é o número de carbonos quirais, o número de carbonos assimétricos. Já estudamos isso aqui em isomeria, não é novidade. Quando os isômeros não se sobrepõem e nem são imagens especulares uns dos outros, são chamados de diastereoisômeros ou diasterômeros. Já falamos disso aqui, fizemos aquele exemplo com desenho de bolinha, de triângulo, de quadrado, e as possibilidades de ângulos, lembram? Eu fiz com 7 graus, 5 graus, eu fiz uma logística disso aqui. Vocês já viram isso aqui, não é necessário para bioquímica, a gente já tem na isomeria. Olha que bonitinha a projeção de Fischer, para uma aldose, para uma cetose. Tá? Então aqui a gente tem a frutose à direita e à esquerda a gente tem a glicose, as mesmas. Lembra da espinha de peixe que eu falei para vocês? A cabeça aqui, as espinhazinhas. Tá? Então, isso aqui é a projeção de Fischer. Ela facilita a representação, a gente tem que escrever menos símbolos, né? Bom, algumas coisas importantes. Os diastereoisômeros que se diferem uns dos outros na configuração em somente um carbono quiral são chamados de epímeros. Apenas um carbono quiral, um é D, o outro é L. Tá? Alguns dos estereoisômeros possíveis são muito mais comuns na natureza que outros. Então, nos açúcares, né, os destrógeros são muito mais abundantes que os levógeros. Então, conhecimento a mais. Então, olha aqui. Olha que legal. Eu tenho aqui a D-glicose e a D-galactose. Eles são epímeros. Qual é a diferença? O carbono 4 deles tem isomeria óptica invertida. Olha aqui, ó. O 2 é a mesma, hidroxila para a direita. O 3 hidroxila para a esquerda. O quarto está invertido, um para cada lado. E os outros seguem. Então, epímeros. Só um dos isômeros, um dos carbonos quirais, isoméricos, né, está invertido em relação a esse mesmo número de carbono na outra molécula. Bom, vamos lá. Os monossacarídeos com estruturas cíclicas, isso é projeção de Haworth, tá? Então tem dois tipos, e aqui você tem que ficar ligados, porque são nomes parecidos, hein? Mas são diferentes. Então olha só, a ciclização acontece como resultado da interação entre carbonos distantes. Então tu fecha como um colar, uma ponta gruda na outra, ou quase isso. Tais como o C1 e o C5, pode ter o C1 e o C4 também, tá? Para formar um M-acetal. E uma outra possibilidade é a interação entre o C2 e o C5 para formar um M-cetal. Olha lá, M-acetal, M-cetal. Tá? Tem um A de diferença ali. Tá? O carbono carbonílico torna-se um novo centro quiral chamado carbono anomérico. Então, olha, vamos ler essa frase com calma. O carbono carbonílico, o do aldeído ou da acetona, torna-se um novo centro de quiralidade chamado carbono anomérico. Então, aquele carbono que tinha o dupla O passa a ser chamado de carbono anomérico. Aquela dupla vai sumir. Tá? Quando vocês tiverem uma aldose, olha aqui, o C1 tem a dupla. Então, vocês vão formar um M-acetal. Tá? Quando for o C2 que tem a dupla, um M-cetal. Ó, C2 cetona, cetal. Tem o Azinho quando vem de um aldeído, que era o C1. Tem que ficar ligado nisso aí. O açúcar cíclico pode assumir duas formas diferentes, alfa ou beta, denominados anômeros. Olha só, o carbono anomérico pode formar dois tipos diferentes de anômeros. Vamos ver como é que isso aí funciona. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar a projeção de Fischer, o anômero alfa de um açúcar D tem o grupo OH anomérico representado à direita e do anomérico, o C anomérico e no beta à esquerda. Tá? Então, vamos lá. Pode haver interconversão entre as duas formas, alfa e beta. A formação de um ou de outro depende da reação bioquímica. Então, olha aqui que interessante. Açúcares D e L. Vamos ver? Vamos lembrar? Ó.
A degradação dos açúcares D leva à forma dextrorotatória, positivo ou destrógeno do gliceraldeído. E a degradação dos L leva à forma levorotatória, menos o levógeno do gliceraldeído. Então, olha aqui, ó, tem a D mais glucose aqui, ó para a direita, tá? Aqui, ó, a D menos, né, arabinose, certo? E vai decaindo até o gliceraldeído, tá? Então, notem que há uma manutenção desse carbono aqui. Então, o penúltimo carbono, que seria o carbono 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, o penúltimo carbono da sequência vai se manter. É isso que eles estão dizendo, tá? Vamos falar do Haworth, que é a cíclica. Então, vamos lá. Representa mais fielmente a configuração total das moléculas. Mostra desenhos em perspectiva, como anéis planares de 5 ou 6 elementos. Para um açúcar D, qualquer grupo à direita de um C na projeção de Fischer fica dirigido para baixo. E aqueles à direita ficam para cima, tá? Então, os que estão à direita, desculpem, para baixo. E os à esquerda para... à direita para cima, esquerda para baixo, tá? Então, vamos ver aqui como é que fica. O grupo terminal CH2OH fica apontando para cima. Então, o que eles fizeram? Eles botaram uma regra. Eles referenciaram o CH2OH, que é o carbono 6 lá, o último carbono, por exemplo, de uma hexose, tem que ficar para cima, tá? Se o ciclo tem 5 elementos, temos um anel de furano ou furanose, 6 elementos, pirano ou piranose, que vai ter sempre estrutura cadeira, tá? Ele não é plano, na verdade ele vai ter estrutura cadeira. Vamos ver aqui? Agora eu queria que você prestasse atenção nas partes marcadas. Olha só. Eu tenho aqui uma glicose da vida. Ela vai sofrer uma ciclização. O lugar mais frágil dela é essa dupla aqui, ó. Aí vai romper a dupla. Esse oxigênio vai ficar com ligação a menos. Esse carbono também. Então, ele vai começar a se dobrar, a estrutura vai se dobrar como se fosse uma coluna vertebral até chegar do outro lado. Agora, vamos falar de algumas coisas interessantes. Por que liga no carbono 5 aqui? Vamos pensar. Se esse O pegar o H do carbono 5 e o O do carbono 5 grudar no C, a gente vai ter um ciclo. Tá? Mas vamos pensar assim, por que não é no carbono 6? Vamos lembrar lá de substituição? O carbono 6 é o carbono mais hidrogenado. Então a substituição não deve acontecer aqui pelos efeitos. Por isso que esse carbono da ponta fica pendurado sempre como CH2, CH2OH. Ó, CH2OH, CH2OH, CH2OH. Pegaram a maldade? Ó, a molécula vai se dobrar, vai tentar se pendurar ali, mas o que acontece? Né? Esse carbono 6 não tem ciclização. Por que no 5? Bom, se vocês olharem no 5, vocês vão formar um ciclo com 6 lados, que é bastante estabilizado pelo que a gente estudou, até pela teoria de tensão angular. Pode ciclizar no 4? Pode ciclizar no 4. Vocês vão formar um carbono com um açúcar com 5 vértices, que também é bastante estável. Pode ciclizar no carbono 3? Errou, não pode. No carbono 3, você formaria um ciclo com 4 vértices, que tem muita tensão e não tem estabilidade. Então, quando vocês tiverem uma aldose hexose, uma aldose com 6 carbonos, ela normalmente cicliza no 5 e mais raramente no 4. Tá? Vamos falar da ciclização no 5. Ó, quebrou a dupla, o O aqui do aldeído com uma ligação livre vai roubar esse H do OH. Esse O do OH vai ficar com uma ligação livre que vai grudar no C, que também precisa se ligar. Então, olha aqui, ó, o parzinho de elétrons ali do O vai para o C, que está com a ligação livre, e esse H migra para cá para formar isso aqui. Agora, olha só que interessante. Tem duas maneiras disso aqui se ligar, uma alfa e uma beta. E vocês não precisam decorar essas fórmulas confusas. Você tem que ter poder de observação. Quando a gente fala de alfa, a gente vai aqui no carbono 1, ó. Como é que eu acho o carbono 1? É fácil. Tem um oxigênio que forma um éter aqui no meio. Tá bem? Esse oxigênio forma um éter aqui no meio. Tá? Um vizinho dele é o carbono 1. O outro vizinho dele é o carbono 5, porque ele é o oxigênio onde ocorreu aqui a ciclização. Quem é que vai ter essa ramificação CH2? O carbono 5. Porque a ramificação CH2 é o carbono 6. Então vamos lá. Eu vou olhar o carbono que tem a ramificação CH2OH e vou para o outro lado do O. Ali vai ter o carbono número 1. Se o H do carbono número 1 estiver para o mesmo lado do carbono 6, do CH2 aqui, é alfa.
Se o H estiver invertido, ó, aqui o H está para baixo, o CH2OH está para cima. Ó. Sempre olhando para o O que deixa heterogêneo. Vocês vão ter um beta. Tá? Então é fácil de identificar. A gente não precisa olhar para a estrutura toda. A gente tem que olhar para onde interessa. Tá? Então, olha aqui. O anel de pirano, né? Tem 6 vértices, o de furano 5. Então aqui você tem a ciclização no carbono 5 e olha aqui a ciclização no carbono 4. O que acontece com a ciclização do carbono 4? Ao invés de ter CH2OH, o carbono 5 também está pendurado aqui. Ó. Então, o 6, o 5, né? E ali no ciclo vai ser o 4, do lado do O. Né? Qual é o carbono que eu vou olhar? O do outro lado, da direita. Ó. Nesse caso aí você tem alfa, por quê? Porque o Hzinho, né, a direita está para cima do mesmo jeito que as ramificações. Tá? O jeito certo de representar, gente, é isso aqui. Ó. Tá? A forma barco, a forma cadeira. E se você olhar aqui a alfa de glicopiranose, né, que é a glicose no formato de pirano, de 6 vértices, forma uma cadeira também. E a gente vai ver direitinho aqui, ó, o CH2OH para cima do eixo, axis ali, eixo, né? O CH2OH, que é o carbono 6 para cima, e o H lá na direita, embaixo ali no pezinho da cadeira, também está para cima. Tá certo? Bom, vamos lá. Reações de oxirredução, algumas regras. Primeiro, a oxidação do açúcar fornece energia para a realização dos processos vitais dos organismos. As aldoses são chamadas açúcares redutores, pois quando um aldeído é oxidado, os agentes oxidantes devem ser reduzidos. Tá? Então, aldoses são açúcares redutores. Tá? E a oxidação desses açúcares vai gerar energia. Cetoses atuam também como açúcares redutores, pois se isomerizam em aldose. Lembra que eu falei para vocês? Tu come a tua frutose, que é cetose, o teu corpo lá vai conseguir via enzimática isomerizar ela em aldose e aí ela vai virar uma glicose da vida para servir de energia. Tá? Oxidação completa vai fornecer CO2 e água. Tá certo? O oposto disso é fotossíntese, já falamos. Então, algumas informações aí para sacramentar. Tá? Então, ó, além disso, os açúcares oxidados, há açúcares reduzidos importantes, como os desoxiaçúcares, onde um grupo OH é substituído por um átomo de hidrogênio. Por exemplo, a D2-desoxirribose. Então, tem uma desoxirribose para vocês olharem ali. Ó, olhar o oxigênio, que deixa o ciclo heterogêneo, à esquerda dele está o carbono 6, lá, ó, CH2OH. Obviamente que o carbono 5, o 4 e o 3. Olhem o 3 ali. O carbono 3 está com, né, o que seria o carbono 3 está com, desculpem, o carbono 2, né, que o 6, o 5, o 4, o 3. Tá? É o 3 porque esse é de 5. Tá? Desculpem, é uma pentose. Tá? Então, o carbono 2 ali está com 2 Hs. Tá certo? Ele tá penta aqui. Está com 2 Hs. Tá bom? Então, a gente vê que ali ele sofreu redução. Saiu uma hidroxila. Lembrem que isso aí aparece lá nos ácidos nucleicos, né? Outra coisa importante, os grupos hidroxila reagindo com ácidos podem formar ésteres. Pô, isso aqui é meio óbvio, né? Álcool com ácido forma éster. Já vimos reação de esterificação. Os ésteres de fosfato são frequentemente formados pela transferência do grupo π do ATP para formar um açúcar fosforilado e ADP, metabolismo. Você já viu isso aqui em biologia, né? Aí que bonitinho. Tá? Então, um açúcar com o grupo H ligado a um C anomérico pode reagir com outra hidroxila para formar uma ligação glicosídica, RCR. Uma ligação glicosídica não é um éster, pois os glicosídeos podem ser hidrolisados nos álcoois originais. Olha só que interessante. Tá? A ligação glicosídica a gente não trata como esterificação, mas é parecida. Olha aqui, eu tenho o álcool metílico, que é um álcool leve, e ele vai reagir com, né, uma glicose da vida lá, né, uma glicopiranose, um M-acetal. Olha o que aconteceu. A gente vai ter uma ligação glicosídica aqui, ó, né? Esse OH aqui do açúcar, né, bem na ponta do açúcar ali, do carbono 1, está reagindo com quem? Com o metanol, o álcool metílico. E aí vocês vão ter a formação de um éter ali na ponta e liberação de água. Tá? Então vocês vão ter um glicopiranosídeo, o osídeo derivado de ose. Né? Algumas regras. Tá? As ligações glicosídicas entre as unidades monossacarídicas são a base para a formação de oligo e polissacarídeos. Já temos isso no nosso esquema lá. As ligações glicosídicas podem ter várias formas, pois o carbono anomérico de um açúcar pode estar ligado a qualquer um dos grupos OH de um segundo açúcar, para formar uma ligação alfa ou beta glicosídica. Então, olha só que maluco. O carbono anomérico, o antigo carbono 1,
do primeiro açúcar pode se ligar com qualquer hidroxila do açúcar do lado. E aí a gente vai ter que classificar pelo número. Então vai ser sempre uma ligação 1, 2, 1, 4, né? Vai aparecer esses números. Já vamos ver como funciona. Os grupos OH, desculpem, são numerados e o esquema de numeração segue dos átomos de C nos quais estão ligados. Então o número da hidroxila é o mesmo número do carbono. Então olha ali, nós temos 2 açúcares monossacarídeos ali, certo? Então o que acontece? Vocês vão ter uma reação entre as hidroxilas dos dois, com liberação de água, e vai formar uma ligação glicosídica, tá? Então você tem ali, por exemplo, um disacarídeo, né? E você pode ter, como lá embaixo, uma condensação muito grande, onde vocês vão ter um polissacarídeo, né? Vai formando um monte de grupo éter, como se fosse encaixando pérolas num colar, tá? Então é uma importante informação para vocês, tá? A notação para ligação glicosídica específica, especifica, né, Zé? Qual forma numérica do açúcar alfa-beta é a que está envolvida na ligação e também quais átomos de C estão ligados. Aqui não está falando disso, do alfa-beta, a gente vai ver adiante. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui. Tá muito confuso isso aqui, mas a gente vai olhar com calma. Tem uma glicose à esquerda, tô lá em cima, né? Uma glicose à esquerda e tem uma outra aqui à direita. Notem que uma é alfa e a outra é beta. Por que a primeira é alfa? Olha ali, olha o OH em vermelho. O H dele, lá para cima, está para o mesmo lado do CH2OH do carbono 6. Né? A outra, olha ali, olhem bem, o H está para baixo, enquanto o CH2OH está para cima. Estou falando do carbono 1. Então, por isso que a segunda é beta. A beta está funcionando como álcool, ali no carbono 1, 2, 3, 4, né? E o M-acetal do primeiro açúcar vai fornecer também hidroxila. Vai ter liberação de água, e o que vocês formaram ali? Maltose. Então, a maltose, notaram que o O está pendurado, a ligação química do O parece uma letra U, parece uma panela, tá? Então, o que acontece? Você tem uma ligação, né? O-alfa-D glicopiranosil, que é o da esquerda, 1,4. O que significa esse 1,4? 1,4 é porque o carbono 1 do primeiro açúcar vai fazer ligação glicosídica lá para o carbono 4 do outro açúcar. Isso é 1,4. Tá? Nosso corpo quebra muito fácil essa ligação glicosídica. Essa ligação, né, alfa 1,4, o primeiro ser alfa e a ligação ser 1,4, nós quebramos com facilidade. Por isso que a maltose é usada como repositor, né, durante treinos esportivos. Tá? Agora, olha aqui que bonitinho. Nós temos aqui a amilopectina, né? Ela é toda ramificada, né? Ela polimeriza e é toda ramificada. Um bracinho desses que está em amarelo é chamado de amilose, que é linear. Olha só, a amilose é toda alfa 1,4. Tu tem uma glicose alfa, o carbono 1 dela vai fazer ligação glicosídica com o 4 do próximo glicídio, e assim vai juntando, o próximo monossacarídeo. E quando faz a ramificação, aqueles pontos de cruzamento que estão em bolinha cinza, a ligação é alfa 1,6. Tá? Certo? Então, isso aí que acaba formando o nosso amido. Né? Quando vocês têm as amiloses, né? As amiloses, que são as lineares, é tudo ligação alfa 1,4. Aquelas ramificações, aqueles entroncamentos, têm ligação alfa 1,6. Tá? Que é a amilopectina. Esse conjunto vai ser o amido, que vai formar aquela estrutura lá toda espiralada, toda complicada. Nosso corpo quebra fácil essa alfa 1,4 e essa alfa 1,6. A alfa 1,6 quebra mais fácil ainda. Tá? Olha o glicogênio. Qual é a diferença do glicogênio? Você tem mais alfa 1,6, o que permite quebrar ele com mais facilidade ainda. Por isso que ele é aquela reserva hepática de glicose, né? Tu quebra rapidinho ele em glicoses livres, tá? Se vocês já viram em biologia, eu estou só usando a imagem química para representar, tá? Bom, a questão dos glicosídeos, né? A formação deles. Vamos falar um pouquinho aqui de reações. Nós falamos lá de heterosídeos, né? Então os aminoaçúcares, né? Vão ter grupos nitrogenados lá nesses açúcares. Como é que isso acontece? Bom, tem exemplos importantes, como a N-acetil-beta-glicosamina, tá? E o ácido derivado, né? O ácido acetil-beta-murâmico. Vamos dar uma olhadinha, que bicho é esse? Tá? Eles aparecem na parede celular de bactérias. Então, olha só, muitas vezes os antibióticos têm que brigar com essas coisas. Tá? Disacarídeos importantes para vocês. Olha a sacarose, o açúcar comum. Ela tem uma alfa-D-glicose ligada com uma beta-D-frutose. Olha o tipo de ligação. É alfa-beta 1,2.
Essa ligação 1,2 nós até quebramos, mas nós temos problemas para quebrar isso aí, porque não é um açúcar redutor. Tá? Tem dois grupos anoméricos envolvidos na ligação. Então, o que, que acontece? Vocês vão ingerir o açúcar comum e ele leva um tempo para ser quebrado em glicose e frutose. Esse tempo atrapalha o uso imediato dele e ele acaba se depositando mais fácil. Né? Então, a gente pode dizer que, como é mais lerdo de quebrar, né, atrapalha lá, né, o uso. Então, o açúcar branco tem esse problema aí. O nosso corpo até quebra ele, mas não tem muita facilidade. Tá? Olha aqui a representação da ligação. Ó. Você tem aqui à esquerda uma glicose, o carbono 1 da glicose faz a ligação glicosídica alfa 1,2, tá? Porém com uma frutose, né? Porém com uma frutose, tá bom? E notem que é no 2, né? E aí complica bastante, né? Bom, outros, a lactose, né? A lactose faz ligação 1,4, mas é beta, ó. Começa com o beta. E aí a gente vai ter um problema com a lactose. Se você não tiver enzima específica para quebrar esse beta 1,4, vocês vão ter a tal da intolerância à lactose. Tá? Então vou ter que tomar o remedinho lá, que são cápsulas da enzima que permite que vocês quebrem essa ligação beta 1,4 aqui. Tá? Não é muito normal para nós, né? Então, de onde é que você obtém, por exemplo, a maltose? Da hidrólise do amido. Ligação glicosídica alfa 1,4. Ó, fácil de quebrar para o ser humano. Tá? E a celobiose? Tá? Quando vocês quebram a celulose. Nós conseguimos quebrar essa beta 1,4? Não. Quem quebra isso aí é cavalo, vaca, né, cupim. Eles têm aquele micro-organismo que gera a enzima certa para quebrar a celulose em celobiose. Tá certo? Então aqui a gente tem duas comparações. Olha a maltose aqui com a sua alfa 1,4 e olha aqui a lactose. Por que a lactose está em beta? Olha aqui, ó. A ligação glicosídica se atravessa. Ó. Ela não faz aquela panelinha normal alinhada. Ela é transversa. Né? A gente tem que torcer aqui a ligação para enxergar melhor. Então, né, no caso da lactose, se vocês não tiverem enzima adequada para quebrar a lactose, cara, vai dar muita dor de barriga. Tá? Polissacarídeos. Tem dois, né? Os homo ou os hétero. O nome é meio óbvio, né? Homo do mesmo, hétero diferentes. Tá certo? Então, tem muitas classificações específicas para isso aí que não vão importar para nós. Os principais que nós vamos estudar, celulose, amido, glicogênio e a quitina, né? Essa quitina tem na carapaça dos bichinhos aí, da encetalhada, em besouros e outros, tá? Então, celulose vocês conhecem, estrutural de célula vegetal, tem beta 1,4, a gente já falou disso aí. Né? As cadeias individuais são reunidas por pontes de hidrogênio, então, ou seja, cada cadeia de celulose é uma coisa linear e uma se atrai pela outra, né, por ponte de hidrogênio. Né? Então, essa estrutura fibrosa que dá a resistência dela. Tá? Os animais não possuem enzimas para quebrar isso aí. Então, tem que ter um micro-organismo que gere, né, uma bactéria simbionte lá que trabalhe no tubo digestivo desses seres, né, para conseguir quebrar as ligações. Olha ali a celulose, ó. As glicoses todas alinhadinhas, mas a ligação é beta. Olha lá, não faz a panelinha, né? Fica atravessada. Tá? Olha aí que bonito. O que é isso aí? É a estrutura polimérica da celulose. Então, você tem as cadeias longas de celulose, né? Fica ruim de enxergar assim, né? Porque eles achataram os ciclos. E o que são os pontilhados em vermelho? São ligações de hidrogênio, são pontes de hidrogênio fazendo atrair uma fibra pela outra. Tá? Uma representação aí meio esquisita para a gente identificar. Tá? Bom, a questão do amido, né? É alfa 1,4 e alfa 1,6, como a gente falou. Isso aqui é trifácil de quebrar pelo nosso organismo, né? As próprias amilases, tanto a salivar quanto a pancreática, são duas enzimas que nós temos que vão quebrar. Então, nós temos a alfa e beta amilase. Uma delas ataca alfa 1,4 e outra ataca alfa 1,6. As que quebram as ramificações degradam alfa 1,6. E as que separam aquelas tiras lineares lá em glicose são as alfa 1,4. Tá? Olha só, lá no cloroplasto você tem a síntese do amido. Você já viu isso aí em biologia, né? Então, lembrando, olha essa célula aí, ó. Parede de celulose, núcleo, tem o amiloplasto, o cloroplasto e aquele vacúolo lá, né? Certo? Então, e a celulose lá na parede. Bom,
Olha aí a representação da amilose e da amilopectina. Tá certo? A amilose e a amilopectina para o amido, né? A amilose vai se enrolando como uma fita, né? E a amilopectina vai ter ramificações. Tá? Então isso aí, turma da biologia que brinca mais com vocês. Tá? O glicogênio do fígado, né? Já falamos disso aí, ele tem muito alfa 4 e alfa 6, só que ele tem bastante alfa 6. Então ele é mais fácil de quebrar até do que o amido, né? Tem a questão do glicogênio fosforilase, né? Que remove as unidades de glicose do glicogênio uma por vez, a partir do final não redutor. Então, ela pega pelo final não redutor, justamente para não oxidar essa glicose que está sendo retirada do glicogênio, e vai liberando. Digamos que a glicogênio fosforilase faz mais ou menos o que a mão da gente faz com um cacho de uvas para pegar as uvas e comer, né? Então ela só vai despencando as uvas do cacho, as glicoses do glicogênio. Tá? Olha que bonitinho o caranguejo, né? A quitina. Né? Você tem uma estrutura parecida com a celulose, tem beta-1,4 na ligação, só que olha o que vai aparecer de diferente. Por que a casca desses bichos é tão dura? E por que ela é tão diferente de madeira e de celulose? Porque tem um negócio muito legal junto. Tá? Ela vai ter grupo nitrogenado pendurado, aumentando as pontes de hidrogênio. Tá? Tem as glicoproteínas também, né, que vão aparecer em anticorpos, coisa assim. Agora, em tempos de pandemia, se fala muito, né, disso aí, né? A gente vai ver algumas estruturas, tá? Bom, os tipos sanguíneos também vão ser diferenciados, né? A questão de final não redutor para antígeno do B e do A, final redutor se for de outros tipos, tá? Olha aí, como é que fica? Olha a baratinha, quem tem nojo da cucaracha? Olha aí, se vocês olharem a celulose, lembram dela? Ó? É só aquela fibra de glicídio. Só que a quitina, olha aqui, vai ser heterosídica. Ó. Olha aqui que bonitinho. Os grupos C-O-N, os grupos amida, aqui, né, nitrogenados pendurados. Isso é a diferença entre celulose, fiapo de bambu, algodão, papel e casca de inseto, né? Que vai ter esse grupo nitrogenado junto para formar tal da quitina. Bacana, né? Uma pequena mudança química, tu deixa de ser casca de árvore para ser uma barata, né? Maluco isso, né? Como se fosse um delta. Olha o segredo olha o segredo desses besourões aí, escaravelhos e bichos que têm essas carapaças duras. Olha ali que legal. A estrutura é intercalada, mais ou menos como fazer um material compensado, né? A gente bota fibra para um lado, fibra para o outro. Ó. Então, esse entrelaçamento das estruturas vai fazendo várias camadas, várias capas poliméricas que dão a resistência final lá da carapaça desses besouros, tá? Chamado quitubiosa, tá? E aí tem uma representação, né, de parede celular, né? Ela é bem didática, tem umas mais bonitas, mas essa é bem didática, tá? Então você tem uma lamela, uma camada aqui de pectina, né? Você tem uma camada primária, aqui uma parede primária, e aqui tem a membrana plasmática, né? Então olha só, você vai ter hemicelulose, celulose, pectina, tudo misturado ali, formando como se fosse uma espécie de concreto, né? De proteção mecânica mesmo, né? E tal. E isso aqui tem uma referência de medida de 50 nanômetros. Essa barrinha aqui tem 50 nanômetros. Aí dá para fazer regra de 3 para saber o tamanho, espessura dessas fibras e coisa assim. Tá? Certo? Então, só para passar para vocês essa noção, tá? Que é bem interessante sobre carboidrato. Só para dar uma aprofundada maluca. Eu acho difícil aparecer uma reação dessa, mas agora você já tem uma visão do que é uma ligação glicosídica e tal, para enxergar melhor. Qualquer coisa a gente pode ligar a câmera e eu faço ali ao vivo a ligação para ficar menos terrível de entender. Mas se vocês derem um pause e olharem ali com calma, vocês vão enxergar. Procurem o que é o carbono anomérico, o M-acetal, o M-cetal. Isso aí pode ser importante. Se não para o Enem, para outras provas, até para saber mais bioquímica mesmo, né? Mesmo quem está na faculdade tem que saber isso aí para se ligar como funciona, tá bom? Então, fechou. Vamos deixar por aí. Tchau para vocês.